os meus cumprimentos, a menção à nossa reunião de hoje, de sábado à tarde, da Fraternidade Espírita Canaci, que é 3 de outubro, reunião de sábado, feita diretamente para o nosso grupo de estudo e também divulgada pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook e no meu site vanderlino.com.br. O tema é muito bom, bem-aventurados os aflitos, que faço repetindo pela Fraternidade Espírita Canaci, que também no site vai ter a divulgação desta palestra e de todas as outras, que é o www.canaci.com.br. No tema, nós temos que ver as causas da aflição. Causas atuais, causas anteriores, causas evitáveis, causas inevitáveis. Dividindo em justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores e esquecimento do passado. Na verdade, o passado fica esquecido. Muito pouca lembrança das nossas vidas anteriores. Alguns podem até lembrar com alguma segurança, que coisa que é muito raro, mas o normal é o esquecimento do passado. Os motivos de resignação, porque a felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo. E também um item que já estudamos aqui em reuniões passadas, que é perdas de pessoas amadas. Então vem as bem-aventuranças. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas 6, de 20 a 21. É até muito interessante essa questão de falar de pobreza, bem-aventurados vós, porque sois pobres. Porque muitos países que foram administrados, dirigidos por religiosos, alguns são pobres, outros são ricos. Eu digo assim no ponto de vista material. Todos os países colonizados por outros países católicos são pobres. Toda a América Latina. Grande parte da África. E os colonizados por protestantes, que o pensamento era diferente, todos são ricos. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a África do Sul, todos ricos. Porque, às vezes, a questão de achar que só o pobre é que entra no reino dos céus, então tira, direta ou indiretamente, o valor dos bens materiais. E, na verdade, a gente tem que viver uma coisa e outra. Nós somos matéria, somos espíritos, somos seres inteligentes, racionais, mas temos que viver com o conforto possível, necessário. Então, não filosoficamente ser pobre, porque isso é realmente um atraso de vida muito grande. Daí temos esse problema em todos os países de língua latina, que normalmente foram colonizados por Portugal ou pela Espanha. E vem depois, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides,
porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, é preciso que tenha um conhecimento de que não é a riqueza o problema, é a forma que a riqueza é empregada. Às vezes com orgulho, às vezes com empáfia. Porque também não é a pobreza que vai resolver, porque ela pode ser feita também com revolta. Então, o que vale é a forma de viver de respeito ao semelhante. A forma realmente de estar caminhando na estrada correta, no caminho de Deus. Então, somente na vida futura pode efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, ou seja, sem a fé, sem a confiança em Deus, essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Então, não é o fato de materialmente ser rico ou ser pobre, ser bonito ou ser feio, ser novo ou ser velho, que vai valer. É a forma de agir, a forma de ser. Não é aquela ou o que tem acontecido, que é a valorização do ter. Mesmo com alguma certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Então, porque muitas vezes achar que sofrer é que é vantagem, para ser feliz depois, não. Nós temos que aprender a viver e conviver com dignidade, com segurança, com respeito ao nosso semelhante. Por que nascem uns na miséria e outros na opulência? Está lá na configuração, uma favela, um lugar com nobreza, piscina, etc. Então, de um lado a pobreza e de outra a riqueza. Então, a pergunta que se faz, por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Os que ainda menos se compreendem é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude. E que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Isso são exceções. Não quer dizer que a prosperidade é do mal. A prosperidade pode ser do bom, pode ser do virtuoso. Assim como o sofrimento também pode ser do mal. Fé no futuro. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica as anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Então, de alguma forma, sempre pode haver alguma dúvida, mas o importante é ter fé. Deus tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente, nem com parcialidade. Então, Deus, a justiça de Deus é imparcial. É a justiça do bem. É a justiça do amor. Não é a justiça do castigo. É a do ensino. O sofrimento é uma lição. Então, Deus, a justiça de Deus é sempre da bondade. A justiça positiva. Porque Deus é justo. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve se compenetrar. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, a revela por meio do Espiritismo. Então está aí a chave, que é a doutrina espírita, que nos ensina de como é realmente a forma de proceder na vida, do viver e conviver, e sobretudo a certeza de que não há injustiça divina. Estamos corrigindo problemas do passado, erros do passado.
Então, causas atuais das aflições. De duas espécies, são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que nos importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, quer dizer, no hoje, nessa vida, nessa existência, nessa romagem terrena, e outras fora desta vida, ou seja, nas vidas anteriores. Até, em alguns casos, do mundo espiritual, onde o espírito, nesse intervalo entre duas vidas, não se comportou bem com os princípios cristãos. Remontando-se à origem dos males terrestres, das expiações, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder. Quer dizer, muitos dos males são consequência da forma de agir de cada um. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Por isso, bem-aventurados os aflitos. Quantos se arruinam por falta de ordem e de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos, que não se controlaram? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quer dizer, casamentos, uniões por interesse, sem o verdadeiro amor, que sempre foi importante e necessário. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos susceptibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Às vezes os pais culpam dos filhos e se esquecem de que eles não foram realmente os mestres, os professores, aqueles que puderam realmente corrigir as más tendências. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que nos filhos se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade que produz a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam. Então, a ingratidão dos filhos nos laços de família muitas vezes acontece por culpa dos pais, que não ensinaram no tempo certo, da forma certa, com realmente a função de pais e de mães. Remontem a origem dos males, que o torturem e verifiquem se as mais das vezes não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal ou tal coisa, não estaria em semelhante condição. Quer dizer, onde é que eu errei? É que normalmente é a pergunta que se fala. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Plantou, colheu. Na verdade, não há colheita sem plantio. O que é bom, o que é mau, é mau. Os males fornecem um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar para se melhorar moral e intelectualmente. Quer dizer, quando nós nos esforçamos para melhorar moralmente ou intelectualmente, então esse esforço é sempre cumprido para o bem. Deus quer que todas as suas criaturas progridam. Ele não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Então estamos aqui para o progresso, para a evolução. E os desvios, que algumas religiões chamam de pecado, o desvio do caminho reto, é que então causa exatamente os problemas. Nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que errou. Os sofrimentos que decorrem do erro são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Então são corrigentes. É preciso realmente andar no caminho correto.
dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhes originou uma fonte de amargura. Enquanto o bem existir, o mal tem cura. Então, fazer o bem, viver no bem, se pautar pelo bem. Confiante na impunidade, muitos acham que não tem problema nenhum ser dessa forma ou de outra. Então, confiante na impunidade, retardaria seu avanço e a felicidade futura. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada. Por que não fiz antes? Por que deixei? E às vezes, no tempo que resolve realizar as coisas corretamente, já o tempo ou não existe, já está no fim, ou não tem mais condições. Quando as forças já estão gastas e sem remédio, o homem põe-se a dizer: se no começo dos meus dias eu souber o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Quer dizer, se eu soubesse o que eu sei hoje, mas sempre a gente sabe o que tem que ser feito em qualquer parte do tempo. Se houvesse de recomeçar, muitos dizem, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia, também ele diz, perdi a minha vida. Ou seja, como está a figura, me ferrei, como é comum falar aqui no Brasil. Nova vida. Assim como o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida. Daí então as vidas sucessivas, as reencarnações. Após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida. Terminando, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Importante o esforço para se melhorar moral e intelectualmente. É esse um dos preceitos principais da doutrina espírita. Sabe-se do bom espírito aquele que faz todo o esforço para superar as fraquezas, superar o mal e melhorar moral e intelectualmente. Meus irmãos, terminado nosso mais fraterno abraço.